Então, bora lá. No, por amanhã ter feriado, então, igual eu comentei com vocês, não vamos ir lá no IFTM, então na semana que vem nós vamos. Então, provavelmente essa vai ser a última aula aí que a gente vai ter, o último encontro antes do Pizza Mais Mais. Então, só para mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu acho que podem ser úteis lá para vocês utilizarem lá no dia. Então, assim, geralmente alguns problemas lá, igual eu comentei, a maioria dos problemas que vocês vão cair lá vão ser problemas que no início lá vocês vão ter problemas que você vai resolver lá com o if, vai ser resolver com for, com coisas simples. Depois você vai precisar de fazer alguns problemas que você vai utilizar um vetor, você vai precisar de identificar aquele problema, então é um problema que talvez pode até ser resolvido de forma simples, mas vai ser necessário vocês fazerem lá uma identificação. E vão ter alguns problemas que vocês vão precisar de utilizar principalmente essas partes de estruturas de dados mais simples, talvez até mesmo as estruturas de dados mais complexas e também, pelo menos, algoritmos de ordenação. É bastante comum vocês terem lá também algum problema que vai precisar de ordenação e alguns problemas que vão ser necessários para vocês fazerem, utilizando além de ordenação também uma busca binária ou algo do tipo. Então, assim, só para a gente poder passar por esses tópicos mesmo antes do Pizza Mais Mais, acho que é legal a gente comentar sobre eles aí. Então, vou começar aqui só falando primeiro sobre ordenação. Então, ordenação, a gente vai ter, basicamente, vão ser 3 cenários que eu preciso fazer que vão ter problemas que podem acontecer de ordenação. Primeiro cenário que pode ter questão de ordenação. É um problema que exige que você tenha, que você tenha seus valores ordenados. Então, para um problema que você tenha esses valores ordenados, aí você tem, basicamente, são duas formas que você tem para você fazer a ordenação. Primeira forma, você pode ler o vetor inteiro, ou ler a coleção inteira dele aqui, e depois ordenar. Então, essa é a primeira forma que vocês têm aí quando você precisa fazer uma ordenação simples. E a segunda forma é que você pode fazer na ler cada elemento e ir ordenando ele automaticamente. Então, assim, para ambos os cenários, você pode utilizar algumas bibliotecas aí para auxiliar no seu caso. Uma das bibliotecas que, para esse primeiro caso aqui, vocês vão fazer para fazer a ordenação convencional, seria utilizar dentro do próprio STL, tem um algoritmo de sorte. Então, lá dentro do STL, lá, se vocês derem uma olhada lá, a gente tem aqui, ele tem o sorte aqui. Basicamente, o sorte, ele vai receber duas posições. Então, ele vai receber ou dois ponteiros, igual se vocês pegarem lá, por exemplo, o begin e o end de um vetor, ou você pode fazer a passagem para um vetor, se for um array tradicional, você pode passar apenas a posição dele, então você passa a primeira posição aqui, o primeiro ponteiro, e quantas posições você quer que avance, ele também ordena, ou você pode passar o ponteiro begin e o end, e além de tudo, você ainda pode criar aqui uma função que você pode utilizar para comparar. Essas funções são bastante úteis porque se você precisar de fazer uma comparação, por exemplo, para ordenar elementos em ordem decrescente, vamos supor, você pode vir aqui e criar essa função. Ou para fazer ordenação de elementos que tenham, que por exemplo, ao invés de ser um dado convencional, é uma struct. Então você pode utilizar uma função auxiliar aqui para participar dessa ordenação. Então, basicamente, toda vez que você faz essa ordenação aqui, você está fazendo o quê? Você está fazendo a inserção, a ordenação depois que a coleção já está pronta. Quando você tem essa complexidade aqui, ela vai ser quase sempre n log de n. Então, a complexidade de uma ordenação do quicksort, do sort, vai ser sempre n log de n. Como que vocês fazem mais ou menos para calcular? O n log de n, ele vai permitir... Quer ver? Deixa eu pegar aqui um calculador de log aqui. Acho que até mesmo aqui no livro eles comentam, deixa eu achar ele aqui, ó. Porque o n log de n vai permitir que você ordene valores em uma certa complexidade aqui que... Cadê aqui? Ele fala aqui no início, tem uma tabela, deixa eu só lembrar essa tabela onde que ela está.
Se eu não me engano, até uns 10 milhões vai ser mais do que suficiente uma complexidade de n log de n. Aqui, ó, n log de n aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, n log de n até 4,5 milhões. Então, se você tem uma tabela, um registro, que você tem até 4,5 milhões, então lá com o seu tamanho de n até 4,5 milhões, ele vai ser mais do que suficiente para 1 segundo. Então, se você tiver um problema que tem 2 segundos, então 9 milhões e assim por diante. Então, qualquer algoritmo de ordenação, como o sort do próprio C++, ele vai ser suficiente para resolver, desde que o problema esteja até 4,5 milhões de registros em média para 1 segundo, 9 milhões para 2 segundos e assim por diante. Então, você vai pegar mais ou menos nessa ideia aqui para você derivar se você pode utilizar ou não a ordenação. Outra coisa que você pode fazer também é você fazer a inserção aqui utilizando, tem uma função aqui, eu só não lembro o nome dela, mas tem uma função que você consegue fazer na inserção já ordenada, que seria parecida como se fosse uma busca binária. Deixa eu achar ela aqui, só para me lembrar o nome dela aqui. Não é o Next Permutation. Acho que é o Stable Sort, deixa eu lembrar que é isso aqui mesmo. Quer ver? Certinho, não é C++. Espera lá. Qual que é a função? Eu lembro que tinha uma função pronta aqui para a gente inserir nesse caso. Não é o main move. Deixa eu pôr aqui, insert in sorted list. Set list tem uma função que era... Mas não é essa. Essa aqui é o que eu ia pensar em fazer, mas é para poder fazer com a busca binária. Mas tem como você fazer essa inserção, eu acho, sem. Se não tem como fazer, então eu diria para vocês fazerem isso daqui. O que seria para você inserir lá no meio? Você faz a busca binária. A busca binária, ela vai te retornar basicamente um ponteiro de uma determinada posição. Então, observa aqui, ó. Se você está lá, por exemplo, trabalhando com um vetor, ele vai fazer uma busca binária, um binary search. Você coloca também o parâmetro. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai te retornar a busca binária, ela vai te retornar o true, no caso, ou falso, se ele existe. Era importante que ela retornasse a posição. Tinha uma função aqui que retornava a posição. Mas se não tiver, vocês podem implementar a busca binária também, não tem nenhum problema. Mas eu acho que é isso mesmo, é upper bound. Essa daqui você consegue pegar. É upper bound, você vai conseguir retornar o ponteiro. Ele basicamente vai retornar o ponteiro e aí você consegue, a partir do ponteiro, você consegue inserir lá no meio. Como eu não lembro isso aqui de cabeça, eu faria, por exemplo, olha aqui, ó, o lower bound, se eu pegar o 20 aqui, seria a primeira posição que vai ser menor do que o 20, tá vendo? Então seria a posição 3 aqui, ó, ele vai me retornar nesse low aqui o ponteiro para essa primeira posição. E o up ele vai me retornar a primeira posição maior do que 20. Então, por exemplo, você podia fazer justamente retornando esse ponteiro e fazendo a inserção aqui no meio dessa lista. Então, é uma segunda forma que você pode fazer. Por que essa segunda forma pode ser interessante? Que tipo de problema que isso aqui pode ser interessante? Quando você fizer essas inserções aqui no meio, dependendo de qual que é o problema que você pode resolver, você pode conseguir resolver ele antes de terminar de ler a entrada. Então, isso aqui pode ser útil justamente por causa disso. Então, recomendo também depois dar uma olhada. Mas se você não conseguir, se não lembrar desse upper bound também, faz a busca binária, não tem nenhum problema, e encontra a posição lá no meio para você inserir. Então, você pode ter primeiro esses dois cenários aqui para fazer a ordenação. Ambos os cenários, como você vai estar inserindo aqui, a busca binária é log de n, você vai estar inserindo n elementos, então ambos os cenários vão ter a complexidade de n log de n, não vai fazer muita diferença. Mas igual eu estou comentando, se você for ordenando, talvez você já pode ir resolvendo parte do problema junto com a entrada. Então depende muito de qual que é o problema que vocês têm. Aí ainda pode ter um terceiro cenário, que é quando você tem um espaço discreto para ordenação. Quando a gente fala de espaço discreto, seria imaginar o seguinte: você consegue fazer um terceiro algoritmo aqui que a gente chama de ordenação, que seria baseado no counting sort.
Esse algoritmo Counting Sort, ele vai ter complexidade de tempo linear e ele tem complexidade de espaço baseada em K, aonde K seria o maior elemento que você pode ter lá dentro da sua ordenação. Esse Counting Sort ele vai funcionar apenas quando você tiver um vetor de inteiros, então, ou seja, somente se você estiver trabalhando com inteiros. E esse K ele não pode ser muito grande para não estourar a memória. Então, esse K tem que ser menor do que 1 milhão, na verdade, eu acho que de 100 mil, para você conseguir fazer essa ordenação. Então, ele tem que ser menor do que 10 elevado a 5. Se você tiver esses dois cenários do K ser 10 elevado a 5 e ele for um inteiro positivo, nesse caso, então o K tem que estar aqui entre 0 até 10 elevado a 5. Se ele estiver nesse cenário aqui, você pode fazer o Counting Sort. Então, o Counting Sort ele seria o melhor algoritmo de ordenação desde que você tenha esse cenário aqui de espaço discreto. E isso aqui também serve para você ordenar string. Então, você pode ordenar tanto ordenar strings como ordenar números com o Counting Sort. O Counting Sort funciona bem com string porque geralmente as strings vão estar mapeadas dentro do espaço ASCII, ou seja, vai ser só no máximo 255 chars diferentes. Então, o Counting Sort vai funcionar muito bem. Como que funciona o Counting Sort? Imagina aqui para a gente trabalhar com a string, né? Então, imagina lá que eu tenho um char TMP aqui, sei lá, de tamanho qualquer. Quando é uma string que eu quero ordenar, imagina que a limitação é baseada no tamanho de K. Então, se é uma string, todos os chars eles vão estar intervalados entre de 0 a 255, que é o tamanho da tabela ASCII. Então, nós sabemos que o nosso K, nesse caso, é 256. Então, a complexidade de espaço dele vai ser baseada em O de 256. Tranquilo, para mim, eu consigo criar 256 posições na memória lá, sossegado. Aí você vem aqui, depois que você sabe isso daqui, você cria um long, se for preciso, ou um int apenas, pode ser suficiente, que vai ser o seu contador, os seus baldes aqui, que vai até a última posição. Então, é o tamanho de K aqui, tá vendo? Se eu souber que é 10 elevado a 5, esse tamanho de baldes vai ser 10 elevado a 5. Se eu souber que meu balde aqui, no caso de 256, ele vai ser 256. Então, eu faço a zeragem aqui dele, né? Só para zera ele. E aí, depois que eu zerei, aí eu vou percorrer a minha string, né? Para mim poder contar cada uma das posições. Então, eu venho aqui e conto cada uma das posições do meu balde aqui. Então, balde da TMP na posição I++. Dessa forma, depois que eu tenho isso aqui contado, a gente consegue ordenar facilmente rodando um segundo for dos 256 e concatenando a nova string. Então, por exemplo, assim, eu vejo aqui, enquanto o balde na posição I for maior do que 0, o que eu faço? Aí eu coloco uma string de resultado lá, né? Eu coloco lá, sei lá, aí eu sei que tem um resultado aqui, né? E aí eu começo aqui um J valendo 0. Aí, então eu falo aqui resultado na posição J++ igual a posição I, que eu sei que é o I que eu estou encontrando. E aí o que eu faço? Balde na posição I, menos. Ou seja, seria como se eu fizesse aqui a contagem e depois eu desmonto ele contando aqui e zerando dessa forma. Então imagina lá, por exemplo, se eu tenho lá uma palavra, vamos supor que ele digitou aqui, vamos só testar isso aqui, deixa eu até colocar aqui então. Vamos supor que isso aqui fosse, sei lá, abacate. Então eu coloquei aqui abacate e lá no finalzinho aqui eu só coloco eu preciso manter o J aqui de fora, né? Só para mim poder saber a última posição e montar aqui a minha string aqui com o /0 no final. E vou dar um printf esse resultado que eu acabei de calcular. Então rodando aqui, vamos supor que seja isso daqui, deixa eu pôr aqui. Counting Sort. Então, observa, aí ele pegou e já ordenou aqui. Ele ordenou, nesse caso aqui, por letra maiúscula primeiro e letra minúscula. Se eu quiser fazer só com letra minúscula, eu consigo fazer legal, eu falo to lower, with upper. Se eu quiser fazer uma ordenação separada, eu consigo fazer isso tudo. Mas ele vai fazer essa ordenação para mim aqui
E, nesse caso, ela é linear de acordo com o tamanho da minha string e a complexidade de memória adicional é 256. Então, esse aqui seria o algoritmo de ordenação mais otimizado que tem. Mas, igual eu falei, ele tem a limitação por se trabalhar com espaço discreto. Você precisa de saber o tamanho da entrada dele aqui. E se você não souber esse tamanho de entrada, você vai... se você tiver um tamanho de entrada maior do que isso, infelizmente, não dá para utilizar o counting sort. Se você tiver um tamanho de entrada, por exemplo, vamos supor que ele não seja negativo, que ele vá até menos 10 elevado a 5, isso ainda dá para você fazer uma gambiarra e multiplicar, transformar todo mundo positivo. Você faz um shift de 10 elevado a 5 para frente, você ainda consegue fazer isso. Mas você precisa pensar que o tamanho do seu K aqui não vai funcionar. Então, por exemplo, ele não ordenaria números com casas decimais, ele funcionaria basicamente para inteiros, ou para boolean ou para char, seriam os cenários que ele iria funcionar, e o inteiro tem que estar dentro desse espaço aqui. Para char, ele é mais do que suficiente. Então, se vocês pegarem e precisar de ordenar alguma string, eu recomendo o counting sort aqui, vai ser o algoritmo de ordenação mais rápido que vocês podem utilizar. E da mesma forma, se você precisar de ordenar, por exemplo, boolean, então o counting sort aqui vai ser mais do que interessante para vocês utilizarem quando você tem esse espaço discreto. E ainda existe um terceiro problema que pode acontecer, que é onde você precisa de contar as trocas. Então, ordenação, além de você ter, por exemplo, esses dois casos que são básicos, que é ordenar para fazer uma parte do problema, talvez você vai ter como utilizar uma ordenação aqui mais rápida, que é o counting sort. Mas podem ter problemas que você precisa contar quantos valores que você vai querer que você fez a troca. E aí, para isso aqui, vocês vão precisar de utilizar o merge sort. Então, assim, para esses cenários aqui, que resolver a ordenação é parte do problema, se você tiver tempo, tipo assim, se o problema não tiver, se o problema ou o espaço do problema tiver ok de você utilizar uma solução n log de n, vai aqui. Aqui vai ser o mais rápido, vai ser onde vocês vão perder menos tempo. Ah, não tem tempo de fazer essa ordenação porque, não sei, talvez o problema não permite, dá algum estouro de tempo. Vê se tem como fazer o counting sort, seria o segundo problema. Ah, eu preciso ordenar, mas eu preciso de por algum motivo saber o número de trocas que ele vai estar fazendo. Aí a gente precisa utilizar o merge sort. Então ele vai ser o melhor algoritmo para utilizar. Por quê? Porque ele é o único cenário onde a gente consegue contar os números de trocas em n log de n. Porque se você pode utilizar também o bubble sort, a complexidade é pequena, pode utilizar o bubble sort, ele é suficiente. Mas o quick sort você não consegue contar, o insertion sort você não consegue. Então, para você, se você precisar de contar, você vai ter de utilizar ou o merge ou o bubble sort, por exemplo, também. Só que o bubble sort é complexidade quadrática. Então, lembra, se eu pegar a quadrática aqui, pode ser que não seja suficiente. Aí, qual que eu vou utilizar, gente? O bubble sort é muito mais fácil de implementar do que o merge sort. Então, como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Baseado nessa tabelinha, cadê a tabelinha? Nessa tabelinha aqui. Opa, é menos do que 10.000? Então, posso usar aqui o bubble select ou o insertion sort, tranquilo. Ah, é mais do que 10.000, então vamos ter de utilizar o merge sort aqui para resolver ele, se for solicitado essa questão dos números de trocas, de problemas que vão ser resolvidos lá. Então, aí como que seria mais ou menos a implementação do merge sort? Os meninos acabaram de ver lá a implementação do merge. Acho que nem não chegaram a ver, acho que eu só expliquei a teoria para eles lá no quarto período, mas não chegaram a fazer a implementação do merge sort. Como que funciona o merge sort aqui, só para vocês terem uma noção. O merge sort, ele vai funcionar aqui, ele vai ser um algoritmo que vai receber o vetor, ele vai receber a posição inicial e vai receber a posição final, e ele vai fazendo recursivo enquanto a posição inicial for menor do que o final, porque na hora que a posição inicial for igual à final, quer dizer que a gente está no caso base, que é o do vetor de tamanho 1, ele já está ordenado. Aí a gente calcula o meio, que é o fim mais o início dividido por 2. E aí a gente chama também o merge sort à esquerda, da parte da esquerda, que vai passar o V e vai do início até o meio. E depois a gente chama o mesmo merge sort, só que aí ele vai do meio mais 1 até o final. E aí depois nós temos de fazer a função de merge ou intercala, passando o V, o início, o meio e fim. Então, basicamente, ele é composto por essas duas funções.
E aí, se você quiser, obviamente, calcular o número de trocas aqui, né? Você precisa guardar aqui um zero aqui. Você vai retornar esse número de trocas aqui no final. E a sua função de merge vai te retornar esse número de trocas aqui. E aí você concatena eles aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma int merge, vai receber o vetor da esquerda, o vetor, início, meio e fim. E aí, o que a gente vai fazer? No final, eu vou criar aqui um trocas aqui, né, que eu vou retornar. E aí, eu preciso fazer a seguinte coisa. O merge sort ele vai funcionar mais ou menos assim. Cadê? Deixa eu abrir um paint aqui. Eu acho que o único que já viu merge sort aqui, se eu não me engano, é o Augusto, né? Acho que os outros nenhum não chegou a ver merge sort. Chegaram a ver? Não, né? Uhum. Então imagina o seguinte, ó. Desenha bem, hein? Pegar o Excel é mais fácil, né, gente? Você é burro. Deixa eu... Não quero salvar isso não. Peraí que tá abrindo o Excel. O computador tá muito lento que ele deu esse negócio de reiniciar hoje. Então, imagina aqui, ó. Eu tenho um vetor qualquer. Vou pegar aqui 8 posições. 3, 6, 7, 8. Aí eu ponho aqui as posições dele. Essas daqui. Dá um pouco qualquer valor. O que ele vai fazer? O merge sort ele baseia na divisão e conquista. Então eu vou pegar e vou pegar aqui, se vocês verem aqui no início, ele calcula lá, né? Qual que é o início? Qual que é a primeira posição do nosso vetor? O S começa sempre na posição 0 e o E começa na última posição, que é o fim aqui, que é o 7. Ele vai ver que o 0 é menor do que o E, que é o 7. Ele vai calcular o meio. Então, ele vai fazer 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5, e como arredonda para baixo, 3. Então, tá vendo? O meio vai ficar bem aqui. Ele vai pegar e vai, entre aspas, dividir o nosso vetor da posição inicial até o meio. Então, não acontece na memória, mas a gente pode imaginar que visualmente o que ele está fazendo é isso daqui. Então, ele está pegando o nosso vetor e dividindo ele no meio aqui em duas posições. Uma que vai do início até o meio e outra que vai do meio mais um até o fim. Então, visualmente falando, o que ele está fazendo é isso aqui. Aí ele vai fazer isso várias vezes, enquanto for possível. Lembra? Qual que é o caso de parada lá? É quando o início for igual ao fim. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui várias vezes. Quando ele chegar nesse cenário aqui, por exemplo, que é esse caso aqui, nós vamos ter caso de parada. Ele chegou aqui e está todo mundo com início igual ao fim, né? Se está com início igual ao fim, você pode ver que ele nem vai entrar nesse while e vai cascar fora. Aí ele vai começar a voltar aqui a nossa chamada de recursão para essa função de merge. O que essa função de merge ela vai ter de fazer? Ela vai ter de comparar os vetores da esquerda e os da direita e vai fazer a junção deles de forma ordenada. E aí, quando a gente fizer isso de forma recursiva, o que a gente vai ter no final é o nosso elemento, o nosso vetor ordenado. Então, imagina aqui, agora eu vou rejuntar esses caras aqui. Só porque na hora que eu for rejuntar, eu vou ver quem que é o menor deles aqui. Entre o 0, 8 e o 6. Quem que é o menor? É o 6, né? E depois é o 8. Então, ele vai fazer mais ou menos essa forta aqui. Depois, ele vai tentar rejuntar esse cara aqui. Quem que é menor? É o 5 primeiro e depois o 7. Então, ele vai pôr o 5 e depois o 7. Ele vai juntar esses dois aqui. Quem que é menor? É o 1 primeiro. Opa. E depois o 3. E ele vai juntar esses dois aqui também. Quem que é menor? Primeiro o 2, depois o 4. Aí na hora que ele vai fazendo isso aqui agora, ele vai juntando com os outros aqui também. E na hora que ele vai juntar agora, a diferença é que eu vou começar sempre tendo um cara daqui, apontando aqui, né? Deixa eu até limpar isso aqui. Eu começo apontando aqui e o outro aqui. Então, eu fico apontando para os dois lados e vejo. Quem que é menor entre o 5 e o 6? É o 5. Então, eu vou colocar o 5 e vou andar só daqui. Agora, eu vou comparar. Quem que é menor entre o 6 e o 7? É o 6 e vou andar daqui. Quem que é menor entre o 7 e o 8? É o 7 e vou andar daqui.
Quando eu andar aqui no 7, vocês viram que ele foi para o final do vetor aqui? Ele saiu fora, então eu só coloco, só me sobra o 8. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou fazer a comparação do mesmo jeito. Quem que é menor entre o 1 e o 2? É o 1. Aí quem que é menor entre o 2 e o 3 é o 2. Aí anda daqui, entre o 3 e o 4 é o 3, e aí só sobrou... Opa. E aí só sobrou aqui entre o 4 e o vazio, então só sobrou o 4. Na hora que eu for juntando isso de forma recursiva, a gente vai ter justamente por isso que a gente tem essa complexidade reduzida. Então, eu consigo vir aqui e consigo definir essa complexidade baseado, porque se eu estou sempre dividindo no meio, isso aqui é a altura de uma árvore binária. Se é a altura de uma árvore binária, ela vai estar sempre dividida no meio. A inversão de sempre dividir no meio é a operação da potência. E se a gente quer calcular a altura de quantas vezes eu preciso fazer uma potência, a gente utiliza o logaritmo de 2, o logaritmo de n na base 2, né? Então, por isso que a gente tem aqui que a altura dessa árvore é logaritmo de n. E quantas vezes que ele vai fazer essa repetição? Ele sempre precisa comparar posição por posição. Quando ele está fazendo essa comparação de posição por posição, ele vai precisar de percorrer o vetor inteiro. Ou seja, aqui ele vai percorrer essas 8 posições, aqui ele também vai percorrer essas 8 posições, aqui também vai percorrer essas 8 posições. Por isso que, se no caso o meu vetor é de tamanho 8, ele vai percorrer n. Então, cada uma dessas ramificações ele vai fazer n vezes, n comparações. Por isso que a gente fala que a complexidade é n log de n, porque log de n é a altura da árvore, n é a quantidade de repetições que a gente tem. E aí, o que eu vou fazer então? Como que eu faço isso aqui para implementar esse negócio? Então, eu venho aqui e vejo o seguinte: enquanto o início for menor ou igual ao meio e eu começo três variáveis que eu vou precisar. Uma variável para me apontar o cara da esquerda, uma variável para me apontar o cara da direita e outra variável para me apontar o cara que vai estar vazio. Aí eu crio um vetor temporário de tamanho fim menos o início mais 1, isso tudo mais 1. Então, observa, ele também tem uma complexidade de espaço adicional. Ele dobra o tamanho do meu vetor, porque eu preciso criar esse vetor temporário. Dependendo do tamanho que esse vetor aqui, você pode ter problema de memória com merge sort. Então, é importante analisar. E aí eu vejo, crio 3 variáveis. Crio uma variável i, que vai começar no início. Crio uma variável j, que vai começar no meio, mais 1. E crio uma variável k, que vai começar em 0. E aí eu vou verificar se o início é menor ou igual ao meio e o j é menor ou igual ao fim, para eu poder saber se eu ainda estou no limite da extremidade. Se tiver no limite da extremidade, aí a gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer? Temporário na posição k++ é igual a, aí eu vejo, se o vetor na posição i é menor que o vetor na posição j, se sim eu coloco i++, se não eu coloco j++. Então, basicamente, o merge sort vai fazer isso daqui. Depois que sobrou, com o que sobrou, a gente vai e coloca aqui também. Então, eu uso o while para não precisar de testar para ver qual lado que sobrou. Venho aqui e só coloco o que sobrou. Então, eu coloco tanto do vetor que a gente chama do vetor da esquerda, quanto também do vetor da direita. E aí eu vejo se o j aqui é menor do que o φ. Por último, eu tenho de movimentar esse temporário de volta. Então, eu rodo fora aqui. O i começa no início, o k começa no 0. O i tende a ir até o final. E vou andar tanto com o i quanto com o k, colocando o vetor na posição i igual a temporário na posição k. Então, observa, a complexidade desse merge vai ser sempre linear. E se a gente vai executar ele n log de n vezes, log de n vezes, a complexidade dele vai ser n log de n. Então, basicamente, seria isso daqui, o merge sort. Só que o mais importante do merge sort é porque se for só para aprender a implementação dele, igual eu comentei, ele não vai ser útil só por ter essa implementação por si só. O sort vai ser muito mais eficiente. Agora, o que acontece? Pode ser que a gente precise, igual eu comentei, de contar o número de trocas. Aí, para contar o número de trocas, ele é bem eficiente. Por quê? Como que vocês podem fazer esse número de trocas aqui? Imagina aqui, ó, eu comparando o 5 e o 6. Eu vou colocar o 5 na frente, não é? Se você imaginar que isso aqui fosse um bubble sort, o que você não faria com esse 5? Ele não iria movimentar 2 vezes para cá? Então, basta eu vir aqui e fazer o seguinte. Na hora que eu comparo aqui antes de eu fazer essa comparação aqui, ao invés de eu fazer essa comparação só para transformar, eu faria ela num if aqui, né? E aí eu verifico.
Se o vetor na posição I é menor do que o vetor na posição J, o cara que está na esquerda lá, ele nunca vai fazer troca. Então, quem está no vetor da esquerda não precisa fazer troca. Agora, o que está da direita, eu preciso fazer troca dele. Então, se ele está na esquerda, eu posso só contar aqui, não tem nenhum problema. Eu posso até começar aqui se ele for menor ou igual, né? Para mim poder não precisar de fazer essa contagem. Eu coloco aqui, bonitinho. Agora, se ele está no vetor da direita, além de eu copiar ele para cá, antes de eu copiar, eu tenho que contar o número de trocas dele. Então, o trocas vai ser sempre mais igual a posição que ele está, menos para onde para a posição que ele vai. Então, por exemplo, assim, eu vou ter de começar aqui, ó, vai ser a posição que ele está, menos a posição que ele vai, que vai ser S mais K. Que K indica que é do vetor temporário a posição X, e o S aqui seria do início do vetor principal. Então, imaginando aqui que eu peguei esse cenário, o que, que acontece? Quanto que vale aqui? Está o meu S e aqui está o meu fim. Quanto que ele vai trocar? Ele vai trocar duas posições para cá. Então, na hora que ele trocar duas posições para cá, ele já empurra para cá. Ele vai vir aqui, vai colocar o 5 aqui para mim, e eu vou contar duas trocas aqui, que seria onde ele iria fazer esse número de trocas aqui. Depois ele vai jogar o 6. O 6 não precisa fazer nenhuma operação. Na hora que ele comparar o 7, ele vai vir para essa posição, né? Então, os 3 menos 2, ele vai contar mais uma troca. Seria como se ele tivesse colocado aqui o 7 e o 8 aqui. Então, observa que para sair daqui e chegar aqui, foram necessárias 3 trocas. Então, por isso que é interessante aí a gente fazer o merge sort. Se eu vier aqui, ó, e só fazer essas contagens aqui, deixa eu imprimir o merge sort aqui só para me ver, imaginando esse vetor. Deixa eu mover esse trenheiro aqui tudo. Deixa o counting sort aqui. Então, imagina lá, eu tenho esse vetor. Então, eu vou pôr lá 8. 8, 6, 5, 7. Cadê o vetor? 1, 3, 2, 4. Se eu fizer um bubble para me contar trocas aqui, né? Eu também posso fazer um bubble aqui para contar trocas. E eu verifico se o vetor na posição J é maior do que o vetor na posição J mais 1. Aí a gente faz a troca. Vetor J mais 1 igual ao auxiliar e conta uma troca. Então, eu vou ter aqui dois vetores, né? Eu vou chamar ele aqui de V1 e o outro eu vou chamar de V2. E vamos printar aqui só para a gente ver. Tamanho 8, ambos. E o outro aqui é o V2, tamanho 8 também. Deveria dar o mesmo tamanho. O merge sort eu passo com início e fim. Tem alguma coisa errada com o meu merge sort. Ele travou? Deixa eu ver. Vamos ver. Início e fim. Se início é menor do que fim, passa em mais um end. Trocas mais igual ao merge. O início, meio e fim. Eu testo se o início menor ou igual a meio menor do que o fim. O que aconteceu com o meu merge sort? O que ele não rodou?
Deixa eu ver onde que tá meu merge sort errado aqui. Então, troca igual a zero, enquanto o fim é menor do que o início é menor do que o fim. Ele calcula o meio, 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5. Faço o merge sort do vetor início até o meio, e depois do meio mais 1 até o fim. Depois ele calcula o número de trocas, é igual ao merge, que ele retorna esse número de trocas. Cria o temporário, fim menos início mais 1. Cria o início que começa a apontar no S e o meio J começa a apontar no meio mais 1. Enquanto o I for menor ou igual a M e J for menor ou igual a E, a gente anda com o I, a gente anda com o J. Um dos dois vai sair. Aqui eu ando com o I, aqui eu ando com o J. Depois eu copio todo mundo de volta para o vetor principal. Ué, não me parece ter nada de errado, não. Deixa eu ver. Aí ele passa da posição 0 até a 7. Deixa eu imprimir aqui só para mim ver o que está acontecendo. Estranho, não. Olha lá. Três mais 4, 7 dividido por 2, 3,5. Enquanto o início for menor do que o fim. Justamente. Deixa eu ver o que aconteceu, que ele entrou lá no loop, parece. Estranho. Então ele entrou no 0,3, 0,13, 0,1. Mas ele não poderia ter chamado aqui. Não. Por isso, né? Então, ele me retornou 16, estranho. Deixa eu só contar aqui, manual. Faria uma troca. Então, imaginando aqui, o 1 vai precisar de fazer 4 trocas para chegar lá no início. O 8 vai precisar de fazer 7 trocas para ir para o final. Então, ele vai chegar aqui 7 trocas. Deixa eu até pôr aqui. 7. Aí depois o 7 aqui vai precisar de fazer o 5 e o 6 vão trocar. E aí esse aqui vai vir todo mundo para cá. Então vai ser mais 4 trocas para o 7, mais 1 ali para o 5. Aí agora ele vai trocar o 5 aqui. Ele não vai trocar o 5 com o 6. Ele vai trocar aqui mais 4 posições. Mais 4 posições. Aí depois ele vai trocar aqui mais 4 posições, né? Ele vai fazer mais uma troca aqui. Mais uma. Deu no total 21. Aí meu contou 16. Deixa eu ver onde que eu esqueci alguma coisa. Então, imaginando aqui só para mim ver como que ele iria fazer. Então, aqui ele contou 1, é certo? Deixa eu até printar todo mundo que ele retornou aqui. Início, meio, fim e trocas. Só para mim ver o que ele está fazendo.
Então, olha lá, a 001, que é essa daqui, teve uma troca, beleza. A 23, que é essa daqui, não teve nenhuma troca, beleza. A 013 teve 3 trocas. Então, ele trocou o 5 para cá e o 7, ok. Agora, a 445 não teve nenhuma troca. A 667 também não teve nenhuma troca. E aí agora, essa daqui, ela teve só uma troca. Ok. Aí essa daqui, ele teve 4 trocas para cá. Depois mais 4 trocas, depois mais 4, depois mais 4. 16, justamente. Ah, é porque eu não estou somando por algum motivo. Olha lá, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Está contando certo, só não está somando. Por que ele não está somando? Tá. É aqui que ficou faltando. Então pronto. Aqui a gente tem esse número de trocas feito em n log de n, as mesmas 21. Então assim, igual eu tô falando, esse aqui é um cenário muito específico de um problema que vocês talvez vão precisar, que é de contar o número de trocas para essas ordenações. Eu já, igual eu comentei, acho que com os meninos do quarto período, eu já tive de resolver esse tipo de problema na maratona. E aí foi isso aqui que eu fiz na época para poder solucionar. Não lembro se foi, eu acho que foi uma maratona da Algar na época que caiu esse problema. Então, assim, de novo, para ordenação, a gente vai usar esse cenário aqui. Primeiro, é só ordenar para o problema. Tem o tempo suficiente, o tamanho é menor do que 4 milhões e meio? Nem vou pensar nos outros cenários. Vou já colocar aqui a ordenação com o sort basicona lá, que ela é a mais rápida de se implementar. Eu não tenho o tamanho, a quantidade de itens é maior. Talvez, então, eu tenha de pensar, ou das duas, uma. Ou se o espaço de distribuição deles é pequeno, aí dá para mim usar o count sort. Se o espaço de distribuição for maior, aí muito provavelmente é porque não era para ser resolvido com ordenação. Então esse problema não vai ser resolvido com ordenação, porque não existe nada que seja mais rápido do que isso para ordenar. Aí depois, talvez eu precise de algum problema em específico contar o número de trocas. Aí seria o único cenário que vocês iriam precisar de fazer uma implementação manual de uma ordenação sem ser com o counting sort, porque a do counting sort é uma implementação relativamente simples, que é só criar o balde, contar e plotar ele de volta sem muita dificuldade. Então o counting sort não é algo que é muito complicado para se fazer. Agora, se você tiver esse cenário que você precisa de contar o número de trocas, aí vai ser ou um bubble sort, se você tiver a complexidade, o tamanho do seu problema pequeno, aí você pode utilizar o bubble sort tranquilamente. Agora, se você tiver um espaço de busca maior, aí você vai utilizar o merge sort, vai ser mais eficiente. Beleza? Deixa eu transformar esse bucket aqui, esse counting sort, numa função, né? Que aí, nesse caso aqui, ele vai, só para a gente ter ele como uma função aqui, que aí depois vocês podem utilizar isso aqui como referência. Isso aqui seria tipo assim, esses códigos aqui, com o tempo vocês vão acabar decorando eles, vocês utilizarem bastante, mas para não precisar de decorar, não precisar de forçar, leva esse aqui impresso. Acho que essa da ordenação aqui é um código que vale a pena depois vocês pegarem e imprimir eles para levar aí, principalmente com essas modificações de trocas aqui para poder funcionar. Acho que é bem eficiente aí para vocês levarem eles lá dentro. Outra coisa, quando você ordena, aí você já ganha de bônus a busca binária. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a coleção ordenada, você consegue utilizar a busca binária, e aí a busca binária ela vai ser feita de forma eficiente com a complexidade log de n para você encontrar os elementos. Então, mas só porque ela só vai funcionar dentro da ordenação, dentro de um vetor ordenado. Aí para a busca binária vocês têm aquelas funções lá, pode ser tanto a binary search, que é essa daqui, que é a principal mesmo, que seria da busca binária, só porque o binary search aqui ela só retorna um boolean, ou seja, só vai retornar se existe ou não lá dentro. Você tem aqui também o upper bound, que vai retornar o ponteiro, você tem o lower bound,
E se você precisar, você pode fazer também a busca binária. A busca binária não é um código difícil também. Como que seria uma busca binária? Seria um código assim, mais ou menos. Vou vir aqui, void busca binária. Que aí eu tenho o nosso vetor, tamanho de n e o elemento que eu estou buscando. Aí para fazer uma busca binária, o que você faz? Você começa o início valendo 0, o fim, o fim começa valendo sempre n menos 1. E aí aqui você usa o enquanto, é porque eu estava confundindo aquele lá com o coisa. Aqui você usa o enquanto o início for menor ou igual a fim. Aí você calcula o meio, da mesma forma lá do outro, então é bem parecido com o merge sort. E aí você verifica se o vetor na posição do meio é igual ao cara que você está procurando, você já achou. Aí você faz o que você quiser aqui. Tipo, você pode imprimir, pode encontrar elementos próximos. A busca binária, igual eu tô falando, ela é muito útil, às vezes, vocês saberem ela também, porque pode ter cenários que você precisa de procurar, vamos supor uma coisa assim, você tem de procurar dentro de vários nomes, aí na hora que você encontrar um nome, você também tem de encontrar os adjacentes para ver se estão parecidos com aquele nome ou não. Então, aqui pode ser útil por causa disso. Então, aqui a implementação de lá não deixa, então seria interessante vocês terem essa implementação aqui também, só para ter essa garantia aqui, né? E aí a busca binária ela funciona porque se está ordenado, se eu não achei no meio, eu tenho de verificar o seguinte: se esse cara for menor do que o cara do meio, então eu vou para a esquerda. Se eu vou para a esquerda, como? Eu vou adiantar o fim. Eu vou recuar o fim. E se não, eu vou avançar o início. Então ele sempre pega o cara daquela posição, né? Por exemplo, imaginando aqui o nosso vetor, né? Imagina lá, eu estou procurando um 3. Aí ele vai calcular aqui que o início é 0, o fim é 7, e o meio vai ser 0 mais 7, 7 dividido por 2, 3,5, arredondado para baixo, 3. Então ele vai procurar aqui na posição 3, é o 4. Só que ele vai ver assim, se eu estou procurando um 3, eu achei que a posição do meio é 4, eu só posso ter esse 3 se o vetor estiver ordenado à esquerda. Então, o que eu faço? Eu pego esse fim aqui e ele se torna meio menos 1, ou seja, o fim passa a ser só 2. Então, o meu espaço de busca fica concentrado só nessa área aqui. E tudo isso aqui eu jogo fora. E aí, agora eu recalculo de novo e vou fazendo isso de forma repetida, às vezes aqui no while, enquanto tiver com o espaço de busca, e se eu não achar lá no final, retorna falta. Então, esse aqui seria interessante mesmo, só igual eu comentei. Talvez, se vocês precisem de achar uma posição aqui e achar as posições adjacentes, pode ser interessante aí para vocês trabalharem. E tem algumas outras coisas também que eu acho que é legal só de pensar que pode cair, mas assim, do mais de ordenação que eu vejo, o que é mais útil seria isso, ter uma busca binária, ter essa ordenação aqui, ter essa noção de como fazer essa contagem de trocas aqui usando o merge sort, e ter também o bubble sort para trocas, saber um pouco sobre o counting sort, e obviamente usar muito bem o sort da STD, que é aquele principal lá, que é esse do sort aqui, cadê? Que é esse aqui. Esse aqui precisa estar muito bem treinado para poder utilizar ele, principalmente utilizar ele com funções adicionais, igual essa função aqui, boolean aqui, que precisa retornar para você fazer, por exemplo, se você quiser ordenar em ordem decrescente, basta você trocar essa comparação aqui. Se você precisar de ordenar uma struct, você utiliza esse boolean aqui também, que vai ser interessante, vai com essa função aqui do lado. E aí você tem até esses objetos aqui, mas aí eu acho que já entra em muita burocracia, que seria mais para poder fazer a implementação de uma classe para um programa, mas para maratona acho que não faz tanto foco, mais foco manter nesse daqui mesmo, que é a função, se você precisar de criar uma ordenação para algum parâmetro específico. Beleza? Para essa revisão aí de ordenação, o que vocês acham? Dúvidas? Tranquilo? Principalmente para os meninos aí que nunca viram, acho que é bem muita coisinha, mas eu acho que é legal vocês pegarem aí e depois dar uma olhada com mais calma para digerir melhor essa parte aí de ordenação. Mas a noção geral aqui de quando utilizar cada um e os algoritmos, tranquilo, pessoal? Beleza? Eu entendi, só me perdi ali no merge sort. Só. Uhum. Vai indo com calma nele no merge sort depois, igual eu falei, pega a explicação, vê de novo, qualquer coisa depois tem as aulas minhas lá no YouTube, e se você precisar, você dá uma olhada lá de novo, porque isso aqui é matéria do quarto período que eu tô passando aqui em 30 minutos, que eu tô tentando dar uma noção para vocês, né? Mas
Mas pode ser aí que seja já útil, igual eu tô comentando, porque pode ser que na maratona já caia algum problema desse. Então, eu acho que pelo menos essas noções de ordenação, esses trem é importante vocês terem aí. Os algoritmos de ordenação, principalmente de Python, lá que vocês estão trabalhando mais, eu sei que o time de vocês usa mais Python, tá tranquilo de ordenar lá, eu acho que não tem erro não, né? Pra vocês aí, né, Pablo? Não, tá tranquilo. Beleza. Depois tenta fazer uma sugestão para vocês, tentar implementar o merge sort aqui e o counting sort em Python, para vocês treinarem. Beleza. Fechou? E assim, o que mais que eu vejo assim que pode estar caindo, que eu acho que é tipo, bem simples, que dá para a gente poder praticar também? Dá uma noção aqui sobre principalmente eu acho que os containers aqui, que eu vejo assim, quais que a gente mais utiliza e assim, quais que seriam interessantes. Vocês têm a lista, muito provavelmente o vetor mais básico, as estruturas mais básicas que a gente tem são o vetor e a lista. Se não tiver de fazer nenhuma operação, nem nada muito avançado, eu sugiro que vocês usem o vetor tradicional. Se você não tiver de fazer tipo nada, é só para ler um vetor e fazer qualquer coisa, sugiro que você use o vetor adicional, o vetor tradicional. Quando que eu recomendo que vocês usem a lista ou o vector? Principalmente para você utilizar aqui, quando você tem de fazer inserção em diversas extremidades e no meio. Todos eles vão ter essa possibilidade de fazer inserções de, por exemplo, tá vendo aqui, ó, todos eles, por exemplo, aqui na lista, se você pegar aqui, ó, você vai ter as opções de fazer o push back e o push front, que é as inserções no início, aqui nesse caso, no vetor é apenas no final, e você tem o insert aqui, que é para inserir no meio do vetor, que ele vai fazer essa forma dinâmica aqui, baseado no ponteiro. Então, você pode fazer lá o insert, tá vendo? No meio de um ponteiro e etc. Aí ele vai ser sempre linear a complexidade. E você pode vir aqui também na sua lista, você tem a capacidade de fazer o insert, o erase e pushback lá no final, da mesma forma lá que os outros. Não, esse aqui é o vetor, peraí. Aqui é a lista. A lista, a vantagem dela, você tem a inserção de início e de final com complexidade constante. Então, faz a vantagem por isso. Então, se você precisar... Lembra daquele problema que nós resolvemos de cartas lá, que você precisava ficar colocando carta no início e carta no final do baralho? Esse tipo de problema, aí eu já indico vocês utilizarem a lista para poder facilitar essa questão de ter inserção no início e no final. De resto, eu acho que na maioria das vezes o vetorzinho aqui para tradicional vai ser mais do que o suficiente para vocês resolverem. Depois, o que mais que tem? Aí nós temos aqui pilha, fila. Pilha e fila a gente utiliza, sim, concordo, mas são bem raros os casos. Pilha e fila quando a gente pega pilha é a operação que a gente faz inserção e remoção na mesma extremidade. Então, teoricamente, quando você pega uma pilha, você consegue fazer com a lista, tudo que você consegue fazer com a pilha, você consegue fazer com a lista, e da mesma forma a fila, que é início e fim. Agora, tem essa linda aqui, esse camarada aqui é um camarada bom. Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês aqui de fazer a inserção aqui ordenada? Se você não quiser ter trabalho e você tiver uma característica que os elementos não estão repetidos, você pode fazer um priority query. Qual que é a vantagem do priority query? Todas as vezes que você faz a inserção, ele vai ser baseado num heap. Então, todas as vezes que você faz a inserção, ela já vai fazer a inserção em ordem correta. Ele vai fazer a ordenação. Então, toda vez que você fizer um push aqui, ele vai inserir na ordem correta. Qual que é a desvantagem da priority query? Você, primeiro, a complexidade, ela vai ser, no caso aqui do pushback, um push heap, então tá vendo que ela vai ser uma complexidade, nesse caso aqui, para ambas as coisas, né? Então tá vendo, o pushback, ele vai ser sempre uma inserção normal, e o push heap, se eu não me engano, ele é log de n aqui, que é o push heap. Cadê o push heap? O pushback é a complexidade constante, agora o push heap ele vai ser logarítmico, então é log de n. Então toda vez que você está inserindo um elemento, você está inserindo como log de n. Só porque igual eu comentei, você não consegue inserir elementos repetidos. Então a priority query ela vai funcionar muito bem se você precisar de ter uns elementos ordenados, mas
ela só tem os elementos individuais, ela não consegue inserir elementos repetidos. Então, esse que é o ponto. Se você inserir um elemento repetido, ela não funciona. Depois, você tem uma outra estrutura que também é bastante útil para essas questões de individualidade, que é o set. O set seria como se fosse o conjunto lá da matemática. Aqui no set, ela também tem aquela característica, que ela não pode inserir elementos repetidos. Agora, se você precisar de um elemento repetido, você tem um multiset. E por último, a gente tem o mapa, que é o dicionário, que é aquele que eu mostrei para vocês, que ele funciona como se fosse um vetor, só porque os índices podem ser qualquer coisa. Então, o índice pode ser lá uma string, pode ser um char, pode ser o que for. Você tem o mapa e você tem o mapa não ordenado. O mapa aqui ele vai ter a vantagem que, obviamente, ele vai ordenar as keys, então a inserção dele vai ser um pouco mais lenta. E o unordered map ele não vai ordenar as keys, então a inserção dela vai ser mais rápida. E, obviamente, o set também vai ser ordenado, o unordered set você não tem. Então, esses containers aqui, eu diria que a gente usa muito mapa, a gente usa muito set, usa muito vector, usa muito lista. Principalmente mapa, na verdade, a gente usa mais o unordered map, que ele é mais rápido para complexidade. Mas é interessante vocês darem uma passada aqui depois em todos esses camaradas aqui para dominarem eles bem. Eu sei que no Python, se eu não me engano, eu sei que tem mapa, eu sei que tem lista e eu sei que tem set. Eu não tenho certeza se tem esses outros aí. Eu acho que porque lá o vetor, na verdade, é conhecido como se fosse uma slice, né? O vetor ou lista é uma slice, ele já por si só, ele já tem a capacidade de inserir no meio, inserir no final, com as mesmas complexidades dos vetores aqui quando a gente insere. E aí lá você tem o dicionário e você tem o set para garantir os elementos não repetidos. Mas aí, por exemplo, uma priority query, eu não sei se lá tem implementado já por padrão ou se você tem de fazer. Então, se precisar de alguma coisa nesse sentido, eu recomendaria utilizar o C++, que eu acho que já tem essa implementação pronta. Beleza? Então, esses containers aqui, muito úteis também. E tem um container também legal, eu não sei se... Quando vocês utilizaram para resolver aquele problema do lexicograficamente máximo lá da maratona, mas tem um problema em um container aqui que é fera, que é o bitset. Deixa eu achar ele aqui. Que é justamente um set para armazenar bits. Então, aquele problema do lexicograficamente máximo lá, vocês conseguiriam resolver ele utilizando o bitset aqui, seria o mais fácil. Então, o bitset você define ele aqui. Qual que é a desvantagem? Você tem de vir aqui e colocar uma constante. Aqui não pode ser uma variável. Você tem de colocar uma constante aqui com o tamanho máximo de bits que você quer definir dele. Então, você precisa de ter esse espaço já definido no problema. Você vem aqui e coloca a sua constante. E aí ele pode ser baseado, tá vendo, num inteiro, pode ser baseado numa string, e aí você tem as operações para você controlar e manipular os bits aqui de forma direta na memória. E aí isso aqui é interessante porque é bem fácil de você transitar entre números inteiros e bits ou vice-versa, utilizando o bitset aqui também. Então, assim, essa parte dos containers aqui é bem importante. Isso aqui a gente vai fazer mais problemas depois. A tendência é que cada vez que nós formos avançando mais, a gente vai inserindo mais dessas operações. Mas só para dar uma visão geral aí do que vocês podem encontrar aí no Pizza++, eu acho que é bem legal a gente dar uma olhada nessa parte aqui. E tem uma outra coisa também. Deixa eu ver se eu acho aqui o par, que eu acho que isso aqui também é utilizado bastante, que é o par, que seria uma classe que... Não é uma classe, entre aspas, né? Seria uma coisa que você consegue armazenar dois valores. Isso aqui é muito útil quando você quer montar uma lista ou você quer montar uma fila e você quer armazenar dois valores diferentes, você pode, ao invés de criar uma struct, você pode usar um par. Você já tem essa struct, entre aspas, que você consegue criar como se fosse uma tupla aí de dois elementos. Então, ele é bem interessante aí também, é bem útil às vezes, tá vendo esse make pair aqui, e aí ele já vai ter duas propriedades, uma first e uma second, para você declarar. Então você consegue declarar o par aí também. Mas assim, no mais seria isso mesmo. Eu acho que agora, para essa primeira competição, o que a gente pode fazer é tentar estudar aí no máximo, e depois para as próximas a gente vai ter cada vez mais informações aí. Eu vou tentando passar aqui o máximo de coisas que eu sei para vocês aí, para ir preparando vocês para as próximas provas. Beleza? Sobre isso que foi passado aqui, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Beleza.
E vocês? E Augusto? Esses três você já tinha visto lá na sua faculdade, Augusto? É, o Merge viu lá, né? Lá na ICMC lá, né? Que vocês viram lá. Beleza. Então a ideia é essa. Vamos fazer semana que vem. Nós vamos lá no IF pra gente treinar lá. Vou fazer uma mini competiçãozinha com vocês. E depois na outra semana nós vamos lá no Pizza para verificar. Vocês deram certo a inscrição de vocês lá? Só para confirmar? A inscrição lá confirmou, né? Beleza. Porque eu recebi um e-mail da time do outro time. Mas porque, igual eu falei, eu não sabia que não podia inscrever. O de vocês lá recebeu, ficou certinho, né? Beleza. Então é isso. Então semana que vem a gente encontra lá no IFTM e depois a outra semana lá no Pizza Mais.